Verão de 1971. Ao norte da base aérea de Edwards, caiu um pequeno UFO em forma de cogumelo. O objeto era de cor cinza metálico e possuía uma série de luzes esverdeadas. Seu diâmetro era de 3,5 metros e a altura era de 2 metros. Foram encontrados a bordo da nave acidentada 3 seres tipo Grey e uma mulher humana de nome Lorraine Cordini. A mulher e um dos seres foram encontrados vivos. A nave, os cadáveres e os sobreviventes foram levados para as instalações da base aérea de Edwards. Uma testemunha chamada Debbie Clayton relatou ter ouvido um som parecido com o de um trovejar. E então, ela ouviu o ruído do impacto do objeto com o solo. Ela também conseguiu observar uma nuvem de destroços ser arremessada para longe. Debbie foi até o local da queda e andou em meio aos destroços. Outros civis também foram ao local do acidente e investigaram a nave, até que militares armados chegaram ao local. Um dos civis que havia tirado várias fotos da nave acidentada teve sua máquina fotográfica arrancada das mãos por um oficial da Força Aérea que arremessou a máquina no chão com toda a força, destruindo-a. A nave não possuía marcas, mas parecia ter sofrido vários arranhões em sua parte externa. O UFO não possuía janelas ou portas. Parecia ter sido moldada em uma única peça. A textura do casco era extremamente lisa. Os militares ordenaram a todos os presentes que deixassem a área sob pena de prisão se insistissem em permanecer no local. Os militares cobriram a nave com uma espessa lona dotada de cabos. A nave, então, foi erguida, colocada sobre um caminhão militar e levada embora. Nenhuma menção do ocorrido saiu nos jornais. A causa do acidente depois foi estabelecida. Houve um desarranjo mecânico no veículo. Lorraine Cordini conseguiu se lembrar do episódio, apesar dos militares tentarem apagar sua memória usando drogas e hipnose. Ela lembrou que os 3 seres estavam levando-a de volta ao planeta Terra, na pequena nave que era oriunda de uma gigantesca nave-mãe que se encontrava no espaço. No dia do acidente, Lorraine usava um vestido cor-de-rosa. Quando recobrou a consciência em meio aos destroços, viu que um dos extraterrestres estava morto. Um outro extraterrestre que estava em sua frente a uns 6 metros de distância também estava morto. Os soldados pareceram chutar os corpos dos extraterrestres mortos. O terceiro ser, que ainda se encontrava vivo a uma distância de mais ou menos uns 6 metros dela, parecia confuso e desorientado. Ela também se sentia assim. Em seguida, os soldados a arrastaram de costas e a algemaram. Ela recebeu uma comunicação mental do comandante que estava a bordo da nave-mãe. Ele tinha a aparência muito similar à de um ser humano. Usava um traje branco, seu cabelo era curto e castanho e sua estatura era de 1,90 m. Na comunicação telepática, ele pediu desculpas por não ter podido prestar auxílio a ela e aos 3 seres Grey que a acompanhavam. Seu sentimento de tristeza era claro. Os outros seres que estavam ao seu redor na nave-mãe também estavam tristes e frustrados por não terem podido auxiliar. Lorraine, em seguida, foi colocada no assento dianteiro de um carro preto e levada para as instalações da base aérea de Edwards. Ao chegar em um hangar, Lorraine foi colocada sobre uma fria mesa metálica. 3 militares estavam em pé ao lado esquerdo da mesa. Um deles parecia ser um oficial, pelo cap que usava e pelo uniforme bem menos surrado do que dos outros 2. Um outro militar estava próximo à cabeceira da mesa e à direita dele o pequeno ser tipo Grey. Ambos passaram por experiências de hipnose e controle mental.
Lorraine, chegou a ouvir o pequeno ser dizer que se sentia orgulhoso de estar a serviço dos militares terrestres. Ela continuava se sentindo confusa e desorientada. Em seguida, os militares a tiraram do hangar e a colocaram em um ônibus que a deixou em São Francisco, desorientada e perdida. Como vimos no caso de hoje, é um caso bem interessante, envolvendo a queda de um UFO, já comentamos aqui na primeira fase, primeira temporada do fenômeno UFO, que esses engenhos periodicamente sofrem problemas na nossa atmosfera, acabam caindo ou às vezes explodindo em nossos céus, como o caso de Ubatuba, né, que um veículo em forma de cilindro explodiu e destroços inundaram a praia e acabaram sendo coletados por uma pessoa que caminhava naquele local. Não foi o caso aqui, o objeto acabou sendo recolhido por militares norte-americanos. Mas o caso é interessante pelo seguinte, né, nós vemos uma testemunha que presencia a queda do objeto. O nome dela aqui é a Debbie Clayton, né? Ela escuta primeiro um ruído, né, parecido com um trovão, depois ela escuta o impacto do objeto no solo. Ela viu quando o objeto literalmente se destroçou, ela acabou se aproximando e viu 3 seres daquele tipo Grey, que nós já falamos aqui. São aqueles seres pequenos, magérrimos, fisicamente eles são muito frágeis, né, cabeça grande, olhos pretos grandes, e em companhia deles havia uma mulher. Né, a pessoa que estava lá dentro, né, era a Lorraine Dvorak. Ela estava dentro do veículo e ela foi retirada dos destroços com vida, ela e um daqueles seres tipo Grey. Inclusive várias pessoas chegaram no local, civis, né, começaram a percorrer os destroços procurando mais vítimas daquele estranho acidente. Passado alguns minutos, veículos militares chegaram ali na região, imediatamente cercaram o local. Um oficial da Força Aérea Americana ameaçou todos que estavam presentes, dizendo que eles deveriam deixar o local imediatamente e que se eles comentassem alguma coisa do que eles haviam visto ali, eles estavam sujeitos à pena de lei. Isso nos Estados Unidos normalmente é considerado assunto de segurança nacional. E quando isso ocorre, isso pode dar anos de cadeia, além de uma multa pecuniária de valor enorme. Então, normalmente as pessoas que presenciam UFOs ou se há militares no local acabam se abstendo na maioria dos casos, se abstendo de falar. A Debbie chega, inclusive, a comentar que havia um senhor com uma máquina fotográfica que estava tirando várias fotos ali no local e esse oficial simplesmente arrancou a máquina da mão da pessoa e não se preocupou em sequer tirar o filme de dentro da máquina. Ele simplesmente atirou a máquina ao solo com uma força enorme, acabou destruindo a máquina. Isso nos Estados Unidos, teoricamente, né, um país onde existe liberdade, não poderia ocorrer. No entanto, né, isso ocorreu. Nós vamos para o nosso intervalo primeiro, depois nós já voltamos e continuaremos comentando esse caso ocorrido nos Estados Unidos, próximo à base da Força Aérea de Andrews. Voltamos já já.